nessa linha do raciocínio de Jesus. A fome é um problema mundial. A população do mundo, mais de 6 bilhões de habitantes, facilita o cumprimento dessa profecia. A Etiópia e a África são exemplos oculares desse fato triste, mais real. Porém, a fome está no mundo inteiro. Se você sair da tua casa aqui, caminho, em qualquer lugar, você vai encontrar gente com fome por aí, pelas ruas. Esse problema é afetado no mundo inteiro. Por isso a gente vê ali o que está acontecendo no nosso tempo, né? O desemprego aumentando todos os dias. Isso traz em consequência esse estado de fome, estado de violência que nós estamos assistindo. Tudo isso está naturalmente cumprindo a palavra de Deus. Nós falamos aí para terremoto, nós citamos aquele lá, o de Lisboa, mas a história tem terremotos outros de grandes proporções. E ultimamente tem havido, não tem? Vocês estão lembrados? Tem havido, já no nosso tempo, aqui bem próximo de nós, nós estamos também 2, 3, 5 anos aí, terremoto aqui tem parte da Terra que ela é muito suscetível a terremotos, como o caso lá do Oriente, do Extremo Oriente, o Japão dá muito terremoto. E aqui na América Central, no México, o México também é muito suscetível de terremotos. Então essas coisas todas, elas estão aí, cumprindo naturalmente a palavra de Deus. E a perseguição do povo de Deus sempre foi perseguido desde o tempo do Império Romano, passando pela Idade Média. Durante esse tempo todo, os crentes foram perseguidos e aí eles estão naturalmente fazendo esse trabalho. Ainda hoje a perseguição de cristãos na face da terra, talvez não tão como no tempo da Idade Média, mas lá naquele mundo que nós conhecemos aqui no Brasil, apenas por um nomezinho até engraçado, né? Janela 1040, que é lá na Ásia, os crentes são muito perseguidos, os missionários que vão para lá são terrivelmente perseguidos. A Rússia, antes, quando ela ainda era União Soviética, perseguiu muitos crentes, muitos obreiros, pastores eram perseguidos. Muitos têm morrido ainda hoje, em nossos tempos, por essas questões. Falsos profetas. É um assunto, caros irmãos, difícil, delicado para se lidar com ele, especialmente no nosso tempo, né? Mas a Bíblia Sagrada mostra que essas coisas também sempre existiram. Vocês leem o livro do profeta, especialmente o profeta Jeremias, vão ver que existiram muitos falsos profetas. A Bíblia em Jeremias 5:31 diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Então, vocês, a coisa é tão simulada que até o povo parece que gosta de ouvir, de ver essas coisas. Os profetas profetizavam falsamente. Aí vocês vão ler o capítulo 23 e 24 de Jeremias para ver o que acontecia naquele tempo. Eles profetizavam falsamente: Deus disse, eu nunca os mandei, eu nunca os enviei. Eles profetizam do seu próprio coração. E hoje, nós não temos o ministério dos profetas como era naquele tempo, mas nós temos o dom de profecia, que funciona de uma maneira diferente. E o profeta daquele tempo era um profeta, o profeta era um profeta oficial, como era um sacerdote, como era um rei. Hoje não. O dom de profecia não torna ninguém profeta. A pessoa profetiza naquele momento. Quando a pessoa, o Espírito Santo deixar de usar aquela pessoa, ela não é profeta mais. Ela é aquele crente, aquele irmãozinho, aquele irmãozinho. Mas mesmo assim, nós temos ainda muito perigo nessa área hoje, especialmente quando se tem multiplicado nos nossos dias os chamados neopentecostais, que têm surgido. Vocês imaginarem a quantidade de igrejas que têm surgido ultimamente nessa linha pentecostal. É incrível. E cada um com um nome mais bonitinho do que a outra. Esse Deus tem uma revista, a Linde, que hoje ela tem um outro nome, acho que é Eclésia, né? Naquela revista, um autor lá, ele fez uma pesquisa, ele conseguiu mais ou menos 50 nomes de igrejas
todos eles ótimos. Eu não me recordo, muito pouquíssimo, né? Tem lembro de dois assim. Um é a Igreja Evangélica Cúspide de Cristo. A outra é a Igreja Pentecostal Jesus Vem Crucifixo. E aí vai por diante, né? São 50 mais ou menos. Mas está cheio por aí. Eu vi um tipo bem engraçado por aí que eu não anotei. Mas tem essas coisas por aí. E esse povo, meus irmãos, está proliferando de maneira assustadora o mau uso das coisas espirituais. As pessoas querem fazer uso do Espírito Santo, em vez de deixar que o Espírito Santo use a pessoa. Porque a apóstolo Paulo é claríssimo. Diz lá que o Espírito Santo, os dons espirituais, eles são manifestos para aquilo que for útil. E ele reparte a cada um como quer, não como a pessoa quer. O Espírito Santo não tem essa função que muita gente às vezes imagina que ele tem. Mas está esse tipo de coisa por aí. O esfriamento do amor é uma outra profecia de Jesus, aí no capítulo 24 mesmo. Né? Pela iniquidade o amor de muitos se esfriará, não diz lá? E nós perguntamos o que é que está acontecendo hoje em nossos dias. É um esfriamento terrível na fé cristã. Nos Estados Unidos tem milhares de igrejas, de templos fechados. Porque naturalmente a fé, um povo que devia ter naturalmente um exemplo bonito que surgiu, né, como um povo evangélico no mundo, porque foram os ingleses que vieram para aquelas terras, hoje está vivendo essa época assim. E isso já faz muitos anos que a vida dos Estados Unidos, ela está naturalmente dessa maneira. Como disse, nos Estados Unidos existe a chamada igreja eletrônica. Então a pessoa prefere ficar sentada em casa, num sofá, né, ouvindo o pastor falar lá na televisão. E igreja mesmo que é bom, nada. E a igreja faz uma falta muito grande para a gente, né? Observe que aquelas pessoas crentes que não aceitam as ordenações da obediência transmitem tudo com a maior naturalidade. É o que traz também o esfriamento do amor. Hoje eu vi uma coisa engraçada lá na oficina do vídeo. Depois de uma vida lá hoje, eu estava lá com ele, lá na oficina, e houve um debate. Foi aqui em São Paulo, não, no Rio? Foi no Rio. No Rio de Janeiro. Sobre o sábado, porque consideram guardar o sábado. Então tinha pastores protestantes, batistas, presbiterianos, e não sei lá o que mais, inclusive a primeira dama, mulher do garotinho. E um pastor adventista. É uma covardia, um coitado só contra 4 ou 5. Mas se vocês ouvirem a Bíblia que gravou, o subterfúgio dos elementos, a mulher do garotinho teve a petulância de dizer mais ou menos o seguinte: a Bíblia diz que o sábado é um descanso. Então eu entendo o seguinte: lá em Israel eles plantavam durante 6 anos. E no 7º ano a terra descansava. Então o meu marido, o garotinho, ele é governador. Então enquanto ele for governador, eu não posso descansar. São 6 anos de trabalho, eu vou estar trabalhando. Agora eu vou terminar, aí sim, aí eu vou poder ter meu tempo de descanso. Que argumento bonito, né? Esse tipo de coisa. Mas isso, irmãos, ele leva realmente a pessoa a ficar com essas coisas na cabeça, né? E fica menosprezando naturalmente a palavra de Deus. E por isso tudo tem o quê? Tem o chamado esfriamento do amor. Eu citei para vocês que um dia, mas foi na aula passada, no caso do bispo, né, lá nos Estados Unidos, o povo americano está fechado ao planejamento evangélico. Quando o bispo chegou lá, como é que chama ele? Edir Macedo, a revista diz assim: ataque ao bispo, é o título do assunto. Veja de 6/9/2000. Colocando aqui, foi eu que inventei essa coisa, né? É uma reportagem contra a Igreja Universal do Reino de Deus. A IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, não faz parte da Assembleia Eclesiástica dos Estados Unidos
nem é filiado à Associação Nacional dos Evangélicos do país. No início, ele tentou fazer pregações para os americanos, mas sua conversa não os convenceu. A igreja só acertou o alvo quando mirou os hispânicos. Então você tem que estar. Nós temos igrejas nos Estados Unidos, inclusive o pastor Willi estava lá. Lá existe um congresso dos moradores do sábado, e quase todos os anos a igreja manda representantes lá. Mas pode perguntar para quem já esteve nos Estados Unidos, os nossos pastores, que os nossos crentes lá são os que foram aqui e aqueles que já estavam morando lá nos Estados Unidos. Entre os americanos não há sucesso nenhum, porque eles estão praticamente fechados. Então é o que diz a palavra de Deus: o amor de muitos se esfriaria. A profecia de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, este é o tempo do fim. Nós estamos realmente vivendo esse momento. No versículo 14, Jesus diz lá que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo a todas as gentes, então virá o fim. Parece que Jesus terminou essa relação de acontecimentos com esse texto. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Se vocês concordarem comigo, bem, senão, paciência. Segundo as últimas estatísticas, a pregação do Evangelho no mundo vem sendo feita com grande velocidade. A informática também tem dado sua contribuição através da internet. Mas o número de missionários espalhados pelo mundo é grande. Existem missionários no mundo inteiro. A Bíblia está traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. Logo, a comunicação do Evangelho no mundo não é problema. No passado, Deus proporcionou uma língua que foi usada para a comunicação de todas as nações, a língua grega. Aquele Alexandre, ele conseguiu helenizar o mundo naquela época, né? E o grego, nos dias de Jesus, era chamada língua da erudição e cultura. E hoje nós temos, no mundo, podemos ter pelo menos 2 línguas que são faladas, nas quais você pode viajar no mundo inteiro, que é o espanhol e o inglês. Facilita muito para quem viaja pelo mundo inteiro, né? Portanto, se há barreiras aí na pregação da palavra, não está certamente no fator comunicação. Está nas leis nacionais e nos costumes dos povos, que rejeitam a palavra em favor de suas crenças e crendices. Então, por causa disso, que não aceitam os evangélicos ou os missionários lá nos seus países. O texto de Mateus 24:14 declara: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Há certamente um plano divino sobre esse assunto, porque se fôssemos interpretar o texto na simplicidade literária, Jesus já teria voltado. Veja o que diz em Colossenses 1:23. Colossenses 1:23, para a gente não perder tempo, ficar lendo texto, ele é meio completinho, ele conclui dizendo assim: este evangelho do reino foi pregado a todo mundo debaixo do céu, e eu sou testemunha. Colossenses 1:23 diz exatamente isso. Então, se Jesus diz lá, quando o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ele já está acreditando, não é verdade? De acordo com essa expressão de Paulo, ele ia vindo naquela época. Mas nós entendemos, meus irmãos, que aquelas profecias de Daniel 7, elas não tinham se cumprido todas ainda. Nem no capítulo 6 de Apocalipse. E Deus, com certeza, tinha e tem um plano para salvar as pessoas, milhares de pessoas do mundo, não só naqueles dias, mas certamente um plano divino sobre esse assunto. Parece-nos com grande razão que não era somente o mundo daqueles dias que deveria ser evangelizado. O livro de Apocalipse, capítulo 10 e 14, mostra um mundo maior onde Deus queria te salvar. Tomando por base os recursos atuais, podemos afirmar que o mundo tem recebido a mensagem. Isso não quer dizer que todas as pessoas seriam salvas, mas que a notícia do Evangelho seria levada a todas as nações.
O texto não diz que todas as pessoas deviam ser salvas. Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para salvar todo mundo. O texto não diz isso. O texto diz simplesmente que o evangelho seria pregado. Né? Como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Noé pregou 100 anos. Mas quem não estava naquele mundo? 8 pessoas. Ele pregou durante 100 anos. 8 pessoas se salvaram. Se a ilustração está correta, essa de Noé, nós podemos entender a situação do nosso mundo hoje. Espiritualmente, o povo está em situação idêntica, exercendo todas as suas atividades seculares, mas alheios à voz do Evangelho. Logo, conforme a nossa visão, Mateus 24:14 está cumprido também. Faltando somente os momentos finais aí. Jesus acredita que está fazendo os últimos arranjos, os últimos acertos lá nos céus, para ele poder voltar. Deixar o lugar dos céus e vir por não. Eu vi um irmão comentar assim que como a Bíblia fala o evangelho do reino, então que tem que ser o evangelho correto, não assim como essas igrejas, qualquer igreja prega, né? Que tem que ser pregada da forma correta. É assim? Não. Porque se fosse assim, a igreja ia demorar muitos anos para voltar. Talvez alguns milênios aí. Não fala. Mas Jesus fala sobre o evangelho. Este evangelho é do reino, claro. O evangelho é o evangelho do reino. Mas Paulo mais tarde diz que importa que esse evangelho seja pregado. Muito breve por conversão, por ideia, por interesse próprio. Claro. E só um minutinho. As pessoas estão pregando o evangelho no mundo inteiro. E eu acredito, aqui dentro do meu coração, que as pessoas, os missionários que estão no mundo, eles estão levando a palavra com boa vontade, com boa intenção. O que falta neles é através de um conhecimento maior da doutrina. E esse trabalho Deus certamente vai fazer no coração dessas pessoas através da própria palavra de Deus. Quantas milhares